Vamos falar a verdade sobre o que aconteceu na favela do Jacarezinho. Saudações, amigos do canal Vista Pátria, eu sou o professor Eduardo Vieira e bem-vindos ao quadro Cultura e Verdade. Nesses dias, a Polícia Civil e a Polícia Militar fizeram em conjunto uma operação na favela do Jacarezinho para prender alguns indivíduos que estavam aliciando menores para o uso no tráfico de drogas. O que aconteceu? A polícia entrou para cumprir vários mandados de prisão, foi recebida a bala pelos narcoterroristas que dominam aquela favela. Observa bem, a polícia estava entrando, os bandidos mandaram bala. O que a polícia faz na hora dessas? A polícia, vocês sabem, é o braço armado, né, do nosso setor judiciário, ou seja, é quem implementa a justiça quando a pessoa que está possivelmente violando as leis, né, se recusa a, vamos dizer assim, a se submeter às determinações do Poder Judiciário. Né? Então, quando você tem uma situação dessa, você tem que forçar que aquela pessoa se submeta. Caso contrário, não existe sentido no sistema judiciário. Quem não quiser se submeter, né, à força, né, a uma pena, por exemplo, por ter cometido um crime, por ter agido fora da lei, simplesmente não vai se submeter e vai poder continuar cometendo crimes. Né? Acabou o sistema penal num país que age assim. Né? Então, naturalmente, que a polícia, quando é recebida a bala por bandidos, né, ela tem que submeter aqueles bandidos, ou seja, ela tem que permanecer no conflito até que aqueles bandidos desistam do conflito. É a única opção possível. Caso contrário, a polícia estará se submetendo. Né? E aí você tem aquele cenário que eu acabei de dizer, onde não existe mais a necessidade de seguir a lei, bastando para isso você ter poder de fogo suficiente para dissuadir a polícia de agir. Né? Ou seja, barbárie. Então o que aconteceu? A polícia realmente insistiu, né, em implementar o que estava descrito na lei, né, que era o aprisionamento, né, daqueles bandidos, e lutou contra a bandidagem, contra os narcoterroristas, que é o nome adequado para se dar para essa turma. Evidentemente, né, quando você está trocando tiro de fuzil, morre-se gente. Lamentavelmente, morreu um policial nessa operação, e eu deixo aqui minha homenagem a ele, uma lástima, e morreram 24 a 25 bandidos nessa operação. Né? Eu lastimo a morte dos policiais, lastimo até, do ponto de vista humano, né, a morte de bandidos, porque são seres humanos. Seria ideal que eles estivessem vendo a polícia se aproximar, deposto as armas, levantado as mãos e se rendido, dizendo: eu não vou lutar contra as forças policiais. Bom, é muito improvável que eles fossem bandidos se eles tivessem agido dessa forma. Né? Eles seriam os bandidos muito, vamos dizer assim, sem convicção, né, das suas vontades de descumprir a lei. Né? Não foi o que aconteceu, eles mandaram bala na polícia. Quando você tem um cidadão mandando bala na polícia, esse cidadão deixou de ser, né, um cidadão, passou imediatamente a ser um bandido. Ele não é um suspeito. Tá? Quando ele está mandando bala na polícia, ele é um bandido, com todas as letras. E a polícia tem obrigação de reagir contra aquilo. Né? Foi o que a polícia fez com muita propriedade. Teve bandido que se trancou em casa, dizer que trancou 2 portas, a polícia chutou as 2 portas e mandou bala no bandido. Por quê? Porque o bandido não está numa situação de rendição. Se ele abrisse a porta, ajoelhado, mão na cabeça, ele estaria se rendendo. O bandido não está fazendo isso, tá? Ele está trancado atrás de 2 portas. A polícia não pode adivinhar ou presumir que aquele bandido não está com uma arma ali apontada para ela. Né? Então, é realmente complicado. Eu não vou aqui mostrar nem vídeos nem imagens, né, duras, pesadas do conflito sangrento que ocorreu, mas essas imagens estão disponíveis em um outro vídeo publicado pelo Alan Frutuoso aqui neste mesmo canal, que inclusive está proibido para menores de 18 anos. Eu justamente não quero publicar essas imagens aqui porque eu não quero que esse vídeo seja restrito, proibido, né, para menores de 18 anos. Então aqui eu só vou falar das coisas, vou mostrar algumas imagens,
mas imagens que não geram nenhum tipo de desconforto, não são, né, uma ameaça à integridade moral de ninguém, tá? Então foi isso que aconteceu. Agora vamos analisar então essa ação sob diversos pontos de vista. Mas antes disso eu quero dizer para vocês o seguinte: se você gosta do meu trabalho, se você gosta da minha forma de expor as coisas, saibam que eu disponibilizo o meu trabalho para aulas de várias naturezas diferentes, desde robótica, programação, física, química, matemática, para crianças e jovens, na verdade de todas as idades, né? Vocês podem ver mais detalhes disso no site www.professord.com.br, e eu faço essas aulas também em forma remota ou em forma presencial no bairro de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, em grupos ou de forma individual, tá? De acordo com o interesse e as possibilidades de cada um. Veja mais informações, podem me contactar também diretamente através do WhatsApp no 021 98895 8522. Bem, quais são os meus comentários sobre essa operação, tá? É claro que foi uma operação desagradavelmente conflituosa e sangrenta. Eu gosto disso? É lógico que não, né? Eu não gosto. Quando você começa a ter tiro, esses tiros podem acertar outras pessoas, né? E a bandidagem, ela usa isso a seu favor. Vejam que houveram vítimas, né? Não fatais, mas com ferimentos graves no metrô, que estava passando. O metrô fica na superfície, naquela região, né? Estava passando ali na estação de Maria da Graça. Gente, o metrô fica aqui embaixo, né? O morro fica aqui. A polícia entra por aqui atirando para lá. Quem atirou no metrô foi a bandidagem, né? Evidentemente, a polícia não vira para trás e dá tiro, né? Para criar uma narrativa contra si mesma. Evidentemente, o bandido atirou lá. Então, o que acontece num cenário desse, né? Primeiro, o bandido vai estar correndo e dando tiro de fuzil por cima da cabeça, e a bala pode ir para onde for, né? O bandido não tem particular preocupação com a vida humana, né? Está dentro da definição de bandido, né? O bandido não tem moral, o bandido não é bonzinho, o bandido não tem ética embutida, não tem nada. O bandido é uma criatura das trevas que optou por fazer aquilo, né? Então ele deve ser tratado dessa forma. Então, as balas dos bandidos acertaram, né, nos inocentes que estavam ali andando no metrô, né? E é para isso, justamente, né, para desarmar esses bandidos e impedir que esse tipo de coisa aconteça, que a polícia faz operações em favelas, né? Eu ressalto aqui que o Supremo Tribunal Federal proibiu operações em favelas e também proibiu o uso de helicópteros nessas operações. Esse é o tipo do comando completamente absurdo, né, que só beneficia a bandidagem, né? Isso vale até a gente pensar um pouco, né, nos interesses que estão por trás desse tipo de demanda, né? E também lembrar que existe toda uma linha ideológica, tá, de elevação do chamado lumpen proletariado, né, que depois que aquela coisa da luta de classes de Marx mostrou que não vai a lugar nenhum, os próprios proletários foram ganhando muito dinheiro com o capitalismo, eles disseram lutar para derrubar o meu patrão que me dá dinheiro, né, que me dá essa vida aqui, quer dizer, que me dá a oportunidade de, trabalhando, conquistar essa vida confortável que eu tenho aqui agora, nem pensar. Então, os regressistas, né, eles mudaram de estratégia e passaram a valorizar as subclasses, assim, a turma da periferia, né, a turma da marginalidade, drogados, né, bandidos de várias naturezas diferentes, minorias como negros, mulheres, homossexuais, transexuais, todo esse tipo de minoria que era possível explorar algum tipo de ressentimento, entra nessa categoria do lumpen proletariado. Então, essa turma, essa linha ideológica regressista, né, tenta elevar esses caras à capacidade, né, à condição de exemplos, de heróis e tudo mais. Eu já falei disso em outros vídeos, depois eu posso até fazer vídeos especificamente sobre isso, para vocês verem o tamanho dessa encrenca, tá? Evidentemente, existem pensadores que tratam dessas questões de forma mais profunda. Eu recomendo que vocês consultem, tá? Eu recomendo aqui especificamente, né, o autor Theodor Dalrymple. Ele tem livros traduzidos para o português como Vida na Sarjeta, que fala bem disso, e o A Faca Entrou, que fala especificamente disso, né?
A faca não entra na barriga de ninguém, né, sozinha. Tem sempre uma mão lá espetando, né, usando a sua força para espetar a barriga de alguém. A faca sozinha ela não faz nada. Você pode usar ela para cortar salaminho, você pode usar ela para cortar uma picanha fatiada deliciosa, ou você pode usar ela para espetar no pescoço de uma pessoa e matá-la, né? Então a faca é um instrumento. Quem tem a intenção e comete o crime não é a faca. É sempre um ser humano que está optando por fazer aquela violência, por causar aquele crime, né? Por causar aquela morte. Tá? Então o Theodore Dalrymple fala sobre isso nesses dois livros, e também o excelente Diego Pesce fala sobre isso no livro Bandidolatria e Democídio. Bandidolatria, a idolatria do bandido, e democídio, a morte em massa da população. Tá? Que é exatamente o que a gente está vendo aqui no Brasil, é exatamente o que ficou claro nas reações em relação a essa ação policial. Para você entender mais profundamente, né, o que acontece em relação a esse fluxo histórico de variações ideológicas que nos trouxe até aqui, eu recomendo que vocês deem uma olhada no curso Nós Somos o Ocidente, onde eu traço uma linha temporal lá da Pangeia até os tempos modernos, incluindo Grécia Antiga, Idade Média, que eu chamo de Milênio Brilhante, a época das grandes descobertas, do Iluminismo, Revolução Francesa, Primeira e Segunda Guerra Mundiais e os tempos modernos, mesmo onde nós estamos vivendo hoje. Tudo isso em 5 módulos. Nós estamos terminando, semana que vem, o 2º módulo. O 3º módulo vai ser lançado com uma rapidez muito maior, que nós agora dominamos o processo de produção desse material. Depois virão o 4º e o 5º módulos. Tá? Lembrando que agora, no término do 2º módulo, a gente vai fazer uma live apenas para os alunos. Nós estamos chegando a 5 centenas de alunos desse curso. Muito obrigado pela confiança, espero que vocês estejam gostando. Eu me desculpo pela demora no lançamento das aulas, mas a gente está trabalhando nisso justamente para fazer isso com maior qualidade e maior alcance, tá? Maior impacto para vocês. Vamos então falar sobre o posicionamento de alguns, né, dos indivíduos que comentam essas situações aí. Nós temos aqui a posição da deputada Talíria Petroni, dizendo que a ação foi um genocídio, um extermínio. Antônia Pellegrino fala mais ou menos a mesma coisa. Né? Manuela Dávila diz que são todos genocidas. Né? Felipe Neto chama de chacina a operação que aconteceu no Jacarezinho e diz que ler que a imprensa está chamando aquilo de operação embrulha o estômago dele. Porque para ele foi uma execução. Repara, você executa um bandido, né, que está atirando com um fuzil contra você. Vê o nível de distorção dessa turma. Esse é um dos intelectuais que ministros do Supremo Tribunal Federal chamam, né, para se iluminar sobre questões importantes, né, da vida cotidiana brasileira. É incrível, mas é verdade. Marcelo Freixo fez uma thread sobre isso no Twitter, né, uma linha. Olha o que ele diz, gente. Ele cita aqui o presidente da Comissão de Direitos Humanos da ALERJ, né? Daniel Monteiro, sei lá qual é o nome do cara, Monte, sei lá, que está acionando a Procuradoria-Geral da Justiça e o Governo do Estado para questioná-lo sobre a operação realizada no Jacarezinho, que resultou na morte de 25 pessoas. Não. Você está sendo muito genérico, né? A gente pode especificar isso um pouco mais. Resultou na morte de 25 bandidos, né? Vamos dar uma olhada. Repara, gente, uma coisa importante, tá? Eu sou o primeiro a reclamar, tá, da truculência policial e de abuso de poder de qualquer força do Estado. Eu tomei bomba de efeito moral quando eu estava protestando lá na frente da ALERJ. Reclamei disso, tá? Reclamei. Esses abusos devem ser combatidos. As forças policiais estão lá para nos proteger, né? E não nos oprimir. Há uma diferença sobre isso. Mas quando a força policial age contra bandido que está disparando nela com fuzil, ela está protegendo a sociedade, tá? A maioria dos mais de 30 mil moradores da favela do Jacarezinho não gosta da presença do crime, dos narcoterroristas, tá? Do crime organizado de alta periculosidade na sua comunidade. Não gosta. Tá? Eles querem o domínio da lei, porque quando a lei domina, o Estado pode colocar lá uma escola com segurança, pode colocar serviços públicos, empresas podem atuar ali, né?
Pergunta se eu vou fazer shows ou apresentações de ciência, de cultura, numa favela. Não vou, porque já me convidaram para isso. Mas eu digo que não, porque eu tenho que pedir licença para bandido. Eu não peço licença para bandido. Né? Depois que a polícia remover aqueles bandidos, eu vou lá fazer todo tipo de trabalho gratuito. Mas eu não vou pedir jamais permissão para bandidagem, para nada. Bandido eu quero ver na cadeia, né, rendidos ou no cemitério. Só tem esses 3 lugares que eu quero ver. Rendidos, eles acabam indo para a cadeia. É isso que eu quero ver. Tá? E que eles saibam disso de forma que, no momento que eles estiverem naquela encruzilhada entre ser bandido ou não ser bandido, que é uma questão de escolha própria, eles possam dizer assim, olha, eu não vou ser bandido, porque por mais que a minha vida esteja dura, ser bandido é pior. Né? E isso a gente consegue com leis duras, penas aplicadas de forma adequada, e não essa bagunça que a gente vê aqui no Brasil, onde o assassino cumpre 1/6 da pena e depois ele vai para um regime onde ele pode ir para casa e cometer novos crimes e tudo mais, como a gente vê o tempo todo. Tá? Então vamos ver o que o brilhante Marcelo Freixo fala sobre isso. Né? Não há vencedores nessa guerra insana. Temos a polícia que mais mata e mais morre. Por que isso, gente? Porque quando o bandido é preso, ele volta para a rua. É por isso, simplesmente. Né? Se você mantiver o bandido preso, ele não consegue matar ninguém, ele não consegue atirar na polícia, a polícia não precisa atirar de volta. E aí você tem uma redução no número de mortes, tanto de um lado quanto do outro. Um bandido em cana é um bandido seguro, para ele mesmo também. Né? Eu vou até comentar o seguinte aqui, eu tive recentemente, né, uma participação num debate muito desagradável para mim, onde eu falei com o ex-desembargador Ciro Darlan, falei com o filho do Luiz Carlos Prestes Júnior, e também com o Humberto Adami, que ele é da Comissão de Direitos Humanos da OAB, coisas desse tipo. Né? Todos eles de esquerda, né, regressistas até a raiz dos cabelos. Quando a gente falou desse tipo de coisa, de segurança pública, eu falei para eles o seguinte, gente, olha só, vocês não acham razoável que a gente construa, que o Brasil construa mais presídios? Os presídios estão superlotados, é verdade, né? E é desumano você manter um bandido preso, mesmo um bandido, preso numa cela, né, com 40 pessoas, onde cabem 8. Né? Então por que a gente resolve isso em menos de um ano? Você constrói um monte de presídios, aloca esses bandidos de forma humana, porque aí os que têm chance de serem reintegrados à sociedade, que não são todos definitivamente, essas chances aumentam muito quando ele é tratado de forma humana, diminui o ressentimento, né? Ele pode trabalhar de forma razoável, ele pode estudar um pouco na cadeia e tudo mais. Os 3 foram radicais em dizer de jeito nenhum, essa proposta é fascista, é absurda, não sei o quê. Repara, gente, a única forma de você diminuir, né, a superlotação em presídio é essa. Bom, tem outra forma que é ridícula, que é você soltar todo mundo. Aí você tem o aumento das mortes, porque os confrontos vão aumentar, evidentemente. Bandido vai continuar cometendo crime, se ele não estiver preso. Então, como a gente vê pelas estatísticas todas. Né? Então, gente, é completamente absurdo. Vamos lá. Bom, não vou ficar lendo todas as porcarias que o Marcelo Freixo fala, porque ele é um energúmeno, né? É um energúmeno completamente incapaz de ser levado a sério. Mas ele é um representante do PSOL, então vale a pena a gente mostrar só isso aqui rapidamente. Ele fala também que moradores foram baleados dentro de suas casas. Mentira, mentira. Vítimas foram feridas no trem. Isso é verdade, pela bandidagem. Famílias viveram o terror. Não, famílias vivem o terror todo dia, porque o terror está na mão dos narcoterroristas. Então, quando a polícia removeu os narcoterroristas da circulação, acabou o terror, né? Nós não vamos tirar nossos jovens do crime na base do tiro. Não, nós vamos tirar os narcoterroristas das favelas na base do tiro. Porque se a gente pedir para eles saírem, eles não saem de lá. Tem que ser no tiro, senão eles não saem. É lamentável, né? Saindo os narcoterroristas, acabou os agentes aliciadores dos jovens, né? E acabou a entrada dos jovens no crime. É tudo muito simples, não tem nada a ver com o que o senhor Freixo está falando aqui. Né? Bom, eu vou poupar vocês desse cara, porque realmente é de embrulhar o estômago, né, o que esse sujeito fala. Agora, vamos ver gente coerente falando coisas aqui. Olha só, eu vou ler para vocês o que o Roberto Mota fala. O Roberto Mota fala muito bem, né? Eu recomendo que vocês o sigam nas redes sociais, ele é muito bom. Eu vou ler rapidamente aqui para vocês, tá? Vou explicar para quem ainda não entendeu. Da mesma forma que terroristas do Oriente Médio usam a população local como escudo humano, os narcotraficantes do Rio usam a população das favelas para proteger o seu negócio. Tá? Então, toda vez que você ver uma manchete que diz jovem trabalhador baleado em troca de tiros, lembre-se disso, essas pessoas não são baleadas por acaso.
Seus ferimentos ou morte servem de proteção ao tráfico e ainda trazem o benefício adicional de demonizar a polícia e levar a sociedade a ter empatia com os narcoterroristas. Bom, ele fala muito mais sobre isso no texto dele, é sensacional, recomendo que o sigam mais uma vez, né? Vamos ver aqui o que fala o excelente procurador do Ministério Público, meu amigo Marcelo Rocha Monteiro, sobre essa operação. A operação de hoje foi resultado de vários meses de inteligência, coleta de informações e planejamento, ambos, é claro, exigindo esforços redobrados da Polícia do Rio de Janeiro diante da decisão ilegal do Supremo Tribunal Federal de restringir operações policiais contra o crime organizado no Estado. Aí ele está comentando aqui um comentário, por sua vez, né, feito por um tal de Geraldo Ribeiro, que é pesquisador da UFRJ, auto-intitulado especialista, né? Mas o especialista escolhido a dedo pelo jornalismo militante diz que operação bem-sucedida é aquela em que você prende os suspeitos e os leva a julgamento, tudo isso entre aspas. Ele só esqueceu de explicar o que a polícia deve fazer quando os criminosos não concordam com a ideia de serem presos, mas que falta de espírito de cooperação, né? E começam a atirar de fuzil nos policiais. Mas isso, naturalmente, é apenas um detalhe insignificante. Vou mostrar para vocês agora umas imagens do material apreendido para exibição. Dá uma olhada no material que foi apreendido, tá? 6 fuzis, uma submetralhadora, uma bala de canhão, várias armas menores, munição que não acaba mais. Repara que essa operação não foi feita para que esse material fosse apreendido. Essa operação foi feita para prender bandidos específicos, tá? Só que aí chegaram lá e apreenderam esse material. Então, gente, essa é a verdade sobre o que aconteceu na operação na favela do Jacarezinho. Operações desse tipo reduzem a força da bandidagem, dos narcoterroristas que aterrorizam e oprimem a população honesta daquela favela, que para deixar de ser favela precisa, em primeiro lugar, deixar de abrigar criminosos dentro das suas acomodações, tá? E é para isso que a polícia vai lá, para diminuir a força e remover esses criminosos de circulação. Eu sou Eduardo Vieira, muito obrigado por assistir esse vídeo, até a próxima.